Boa noite, seja bem-vindo você para mais um episódio do podcast DevPro. E hoje vai ter treta aqui nesse podcast, porque hoje você vai saber o que um dev de JavaScript acha do Python. Vai dar merda, 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 vai! Hoje o meu companheiro Moacir, que você está acostumado a ter aqui no podcast, hoje ele não pôde participar, então eu vou tocar sozinho aqui, na verdade como apresentador, como host do podcast, mas hoje a gente vai receber um cara super bacana, um cara que eu conheci dentro do curso Python Pro, que é o Wellington Subtil. Wellington Subtil, que é CTO na Realiza TI, desenvolvedor web há mais de 10 anos, já trabalhou com front-end, back-end, banco de dados, infraestrutura, ou seja, o famoso full stack ou, nos termos mais simples, né, o famoso pau para toda obra, né? É programador JavaScript e também Python e também nosso mentorado Meio do Boa, também nosso programa de mentoria aí, o Wellington, desde o início. Wellington, muito boa noite, meu querido, obrigado por atender aí o nosso convite, muito obrigado, cara. Boa noite, Renzo, boa noite a todo mundo. Maravilha, então, Wellington, só para entender aí esse pau para toda obra aí, cara, eu queria saber o seguinte, como é que você começou nesse mundo da programação, né? E ainda mais tendo curiosidade, porque o Wellington mora num paraíso tropical brasileiro, né? Mora lá em Arraial da Ajuda, que fica ali do lado de Porto Seguro, né? Você atravessa ali a balsa, para quem já foi em Porto Seguro, já é Arraial da Ajuda. Como é que você começou nesse mundo da programação aí, cara? Legal, vou fazer uma tangente aí. Eu entrei na faculdade em 2007, fui fazer sistema de informação em Vitória da Conquista, mas eu já trabalhava com computação, né, na área de manutenção, era responsável lá aqui num hotel aqui que tinha já em Arraial, moro aqui desde 96. Fui lá para Vitória da Conquista, continuei trabalhando nessa área de manutenção de computadores, né, de suporte no geral, Service Desk, né? E aí fui fazer sistema de informação lá. E lá eu conheci a programação. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não. Eu só ia aqui, quando você falou Vitória da Conquista, eu tava aqui processando que meu conhecimento geográfico, eu sei que se fala Vitória da Conquista, porque a Vitória da Conquista fica no estado da Bahia, que não tem a ver com capital do Espírito Santo, que é só a Vitória. Por isso que fala Vitória da Conquista. Exatamente, por coincidência eu sou capixaba de Vitória. Olha aí, ó, olha aí. Fui para uma cidade chamada Vitória da Conquista, que fica a 400 quilômetros mais ou menos aqui de Porto Seguro, né? Lá eu acho que é a terceira maior cidade da Bahia, então tem uma infraestrutura melhor. Fui para lá, fiz faculdade lá, mas assim, meus colegas que possivelmente vão ouvir de faculdade, que vão ouvir o podcast, lembram da minha luta, porque eu não tomei ferro, mas assim, quase tomei ferro em LP2, né, que era a linguagem de programação 2, e saí meio que traumatizado, porque foi aquela coisa assim, acho que é de qualquer faculdade, entram 40, acho que da minha turma formaram 8, e nessa LP2 eu lembro que muita gente desistiu do curso ali, já era terceiro para quarto semestre, né? E eu passei assim, raspando mesmo, sabe? Com o professor tendo que arredondar a nota para eu não ficar de recuperação final. Foi bem traumatizante. E aí já no final do curso, né, eu já exerci um cargo assim, para a idade que eu tinha, né, de 24 anos em 2011, mais ou menos. Eu já tinha atingido um cargo de supervisão nessa área de manutenção, já não tinha muito para onde correr. E aí eu recebi uma proposta de um amigo, irmão meu mesmo, de que a gente estudou ensino médio juntos, né? Ele estava voltando para o Brasil da Europa para cá, e aqui tinha uma pessoa, né? Um senhor, né? Tunico, um senhor que eu respeito muito, que queria montar uma empresa de tecnologia e queria alguém responsável. Ele já tinha algumas pessoas trabalhando aqui e queriam, né, que eu tomasse conta dessa área. E a conversa foi se estreitando, né? E aí, tipo assim, quando eu parei para analisar, falei, poxa, eu quero sair de Conquista, voltar a mexer trabalhar na área de tecnologia, obviamente. E aí tem um porto seguro, literalmente, né? Que seria voltar para casa dos meus pais. E aí exercer atividade. Logo depois, de uns 2, 3 meses, eu namoro e já estou junto com uma pessoa já tem quase 17, 18 anos. Então a gente há muito tempo que a gente estava junto. Logo depois que eu vim para cá, ela veio também. A gente estamos morando na casa que a gente mora até hoje, e eu tomo conta dessa empresa. Então, nessa empresa, assim, a princípio a gente trabalhava sempre com desenvolvimento web, mas a gente tinha um perfil meio de agência, então a gente pegava alguns sites regionais aqui para poder fazer e tal, mas mirando sempre
a questão de fazer sistema para web naquela época, 2011 e tal. E ali até então tinha um atalho, entre aspas, que era um software, um software no code, low code, que é o software Maker, que ele até é famoso no mercado, aqui no Nordeste tem muitas empresas que usam. E aí, assim, no meio do caminho me trombei com essa ferramenta e falei, poxa, eu vou começar a ter lá, né? Vai que dá vontade de programar de novo, né? E aí eu fazia a gestão do time. Mas aí você formou, né? Só lhe relembrando, na faculdade, quando você formou, eu tava até também fazendo a matemática ali. Você falou 18 anos com a esposa, eu tava fazendo a matemática, você falou, tava com 24 em 2011, então vocês já estão um tempão aí. Já tem um tempo, a gente namora desde 2005, a gente se casou em 2014 e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Que maravilha. E aí você encontra uma ferramenta Maker que só pra de repente, como a gente tem muita gente aqui que é iniciante, né? Esse movimento do no-code são várias tentativas que eu já vi várias vezes e que funcionam até certo ponto, onde você tem uma plataforma em que você consegue construir sistemas sem efetivamente codificar. Então a ideia é que uma pessoa que não precisa ter um conhecimento de programação, mas que ela consiga produzir software. Normalmente arrastando caixinha, pelo menos da minha época, que era famosa, era o tal do GeneXus. Era uma plataforma famosa. O Maker seria aí um concorrente do GeneXus, é isso? E de peso, assim, digo de peso. Eu cheguei a testar o GeneXus também na época, pra época, né, 2011, 2012, e a proposta do Maker era, assim, fantástica mesmo, sabe, Renzo? Assim, de certa forma me ajudou a chegar onde eu estou hoje. E resolveu o problema. Que é o mais importante. Nós temos sistemas hoje legados que ainda rodam com a base dessa ferramenta, que a gente mantém ainda, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta que a proposta na época era espetacular. A gente teve um ponto de virada que eu vou chegar nesse momento aí, que você vai entender como que eu pisei para JS e depois vim para Python, né? E aí a gente... Pode falar. Não, segue o... Não, era isso mesmo que eu ia falar. E aí, beleza. Mas o Make, então, serviu... E só para eu entender, porque você falou, você se formou na área... Por conta, digamos, eu vou colocar entre aspas, do trauma de LP2, você então não estava atuando com programação e nessa oportunidade de tomar conta da empresa, você se reaproxima da programação por uma plataforma no-code que é o Make. E aí é que você falou, de repente eu volto, de repente eu retorno com o prazer de programar, seria isso? Exatamente. Eu tinha um colega que ele já manjava muito dessa ferramenta e, de certa forma, ele me deu um certo suporte na época, né? É porque, assim, a necessidade do programar, ela foi até contra a ideia inicial, que era tomar conta do time. Mas, assim, como eu tinha me afastado muito da área de programação, assim, para você ter uma ideia, eu queria fazer... o meu TCC foi sobre ITIL, né? Então, assim, era voltado para gestão completa. Eu tinha muito apreço tentar seguir nessa área, né? E aí, vindo para cá, eu comecei a fazer a gestão do time, né? Que era diferente aí. E tinha algumas coisas que não me convenciam em relação a não dá para fazer, isso aí vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado e tal. E aí foi onde eu falei, cara, eu preciso dar uma estudada melhor, né? Me inteirar melhor sobre o que a gente está no mercado que a gente está atuando com as tecnologias. E aí foi quando eu me deparei com o Maker, assim, para atender algumas necessidades que nós tínhamos aqui, bem específicas, eu diria até, entendeu? Isso é interessante, que em particular, obviamente que essa gravação, ela sai normalmente na quinta e vai ter um espaço de uma semana, mas a gente gravou um episódio com o Ronaldo ontem, eu, Moacir e o Ronaldo, e aí a gente estava falando de como... as pessoas que a gente observa, pelo menos na nossa conversa de ontem, normalmente o programador passa por um estágio meio de crise, em que ele fala, cara, eu não quero mais saber de programar. E o teu, nesse caso, foi mais cedo. Foi logo depois da faculdade, você fala, puta, eu não quero saber de programar. Nem Hello World eu fazia, eu fiquei totalmente offline da parte de desenvolvimento, né? Me especializei nessa parte de qualidade na gestão de ativos de TI, pra você ter uma ideia, né? Então eu focava muito nisso, né? E aí eu voltando, né, dando um salto no tempo, eu fiz comecei a mexer com essa ferramenta, como, né, na época resolveu. E aí, se a gente for lembrar também, em 2011, quando a gente fala de web, né, a gente estava vivendo um momento bem zoneado ainda, né? A gente não tinha padrões
de web ainda bem estabelecidos como nós temos hoje, ainda tem muito draft ainda, mas ainda era um momento assim que estava muita gente experimentando muita coisa, né? Então, assim, quando eu particularmente vi, apesar de não ter muita bagagem, mas eu vi o potencial do Maker, né, que ele se concentrava ali de fazer formulário, fluxos para ações e até build para construir relatórios, eu achei, e assim, uma entrega muito rápida, um deploy muito rápido, eu achei a proposta bem fantástica. Lógico que com o tempo a gente sabe que isso tem um custo, né? Naquela época isso parecia interessante, atendeu sim a necessidade, mas em algum momento, assim, teve um ponto, assim, que foi o ponto de virada para mim, para eu virar a chave. Foi por volta de 2014, 2015 que eu comecei a olhar para outras tecnologias. Na verdade, assim, eu comecei a resolver problemas que a ferramenta isso não você resolvia. falou, né? 2011 até 2014, ou seja, o Maker resolveu os problemas durante 3 anos. Sim. Perfeito. Sim, bastante tempo. E aí eu comecei a resolver problemas que a plataforma não resolvia. Então, assim, fazia uns hackzinhos ali em JavaScript para fazer algum comportamento diferente de um componente que eu não queria daquele jeito. A gente injetou um jQueryzão lá dentro que não vinha nativo. A gente começou a fazer algumas coisas assim que estavam extrapolando a ferramenta, né? E aí que eu acho que é o limite, que eu acho que é um limite normal de todas essas ferramentas no code, enquanto você tá dentro do problema que ela resolve, beleza. Quando você começa a sair, é justamente onde ela começa a te atrapalhar. E aí você começa a ter que hackear para conseguir resolver os problemas. Não, e aí quando você sai de... com certeza. E quando você sai de 2011 para 2014, 2015, a gente já tem bibliotecas como Bootstrap, que são bonitas, você já tem umas coisas assim aparecendo, que é quando você olha aquele sistema, ele tá parecendo um Delphi na web, entendeu? Aí, começa a incomodar o comercial, começa a incomodar o usuário, começa a incomodar um monte de gente, né? Então a gente precisava fazer esses hackzinhos, né? E aí a gente teve uma demanda... Aí, enfim, a empresa, na verdade, essas empresas que mantêm o Maker, né, o software, eu sempre falo que assim, né, na época o Wellington era meio ignorante, né? Então eu achei que a decisão que eles fizeram foi errada, mas eu vejo que, dado o movimento de hoje, foi acertada, porque eles viraram antes como é que fazia o programa deles, né? Posso estar até errando assim, mas do que eu me recordo. A gente tinha uma chave, um token, quem tinha pagado um valor X, e com esse token eu consegui usar a ferramenta, eu consegui abrir a ferramenta, tá? Para essa ideia de programação. Quando foi em 2014, 2015, mais ou menos, eles mudaram esse modelo e eles saíram de uma versão, sei lá, 2.7, vieram com a versão 3.0 e falaram, agora vocês vão ter que pagar uma mensalidade para começar a usar essa plataforma. E aí, pra querer como SaaS, né? Sair do modelo caixinha pro SaaS, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu e mais um monte de gente não usamos mais, ficamos mais com a ferramenta padrão. Então, quem tinha o 2.7 ia continuar com o 2.7 sendo feliz. E quem gostaria de acompanhar as próximas atualizações ia ter que migrar para a versão 3. Muita gente seguiu, tem amigos que usam até hoje a ferramenta. Tem um colega meu que ele é responsável por uma área de tecnologia lá em Vitória da Conquista, acho que da Unimed, se eu não me engano. Ele usa a ferramenta até hoje. Ele ainda para você ter uma ideia, ele faz os fluxos, né, servidor como se fosse uma API e bota o front-end bonitinho para poder consumir os fluxos desse servidor, tá? Muito bem, ele atende, a necessidade atende, tá, Renzo? Só que aí eu parei, poxa, não, vou ter que mirar para uma outra coisa. Nisso eu já tinha um time que já começava, eu tinha um programa, a gente dentro do time que a gente trabalhava, eu tinha um programador em PHP já, para resolver problemas, ele não tinha esse tipo de problema com questão de interface nem nada, porque no caso o PHP abraçava tudo, né, na época, falando de forma bem abstrata, né, não vou entrar em detalhes técnicos, e eu tinha um outro colega que era programador front-end mesmo, né, então ele já experimentou o Angular, já experimentou um Vue.js, um React quando a coisa toda estava saindo, e a gente tinha um designer, então a gente tinha essas três pessoas, e aí, tipo assim, faltava alguém de negócios na área de TI, de entender o problema, né, de você ir lá e traduzir aquele requisito de um cliente, e aí o Thiago, que é esse meu parceiro, ele começou a me incluir nessas reuniões, né, para poder tomar o poder de decisão, né? Aí eu vi já meu perfil mudando, né, saindo daquele cara de programador e já indo para uma parte de fazer a gerência de TI, né, de fazer a gestão de time também, né, ainda mais afinco, porque agora eu desempenhava 2 papéis. E aí foi onde eu comecei a estudar o Node, especificamente como solução, né, de back-end. Esse colega meu programador em PHP já tinha testado, já tinha falado, pô, isso aqui me parece muito interessante, dado o que a gente tinha na época, né, e toda a proposta que o Node tinha, de curva e etc. Eu já tinha uma certa experiência com os hackzinhos de JavaScript no
no browser, então acabou que a minha curva foi um pouquinho menor, né? E aí eu me enfiei para dentro. E aí foi quando eu comecei a estudar Node mesmo, assim, a versão de Node que eu peguei lá na época foi logo quando mudou da 0.10 alguma coisa para 4, que foi eles começaram a adotar o esquema de semantic release lá para versionar o Node. E aí peguei bem lá no começo mesmo. E aí foi onde a gente começou, aí a gente pegou um produto da empresa específico, que é a gente tem um sistema de gestão de condomínios, a gente fez um sistema de portaria, e aí o colega que fez o sistema de portaria no front-end, a gente pegou e reescreveu, fez uma API em Node. Já Legal. Comunicando com esse banco de dados que a gente tinha com esse outro sistema feito em Maker, entendeu? E deixa eu aproveitar então sobre esse conhecimento de JavaScript, né? Eu lembro bem desse movimento, né? O movimento até para fazer uso da tal da V8, até onde eu lembro, que é a máquina que roda dentro do Chrome. Então o pessoal falava, pô, o Google colocou muito dinheiro de engenharia nessa máquina de execução de JavaScript dentro do navegador. Potencialmente muita gente até vê como isso ser um dos motivos do Chrome ter ganhado o jogo. Até então se usava muito o Internet Explorer e o Google Chrome começou a crescer. E aí alguém fala, e que tal se a gente utilizasse isso no servidor? Né? Acredito até que como uma ideia, que é o que todo mundo tem, poxa, mas se você aprender JavaScript, você aprende pro cliente, porque todo mundo você é obrigado a utilizar JavaScript no cliente, não tem muito como fugir, a não ser que você use uma língua que transpile pro JavaScript, mas mesmo assim, indiretamente, você vai estar no fim do dia de alguma forma trabalhando com JavaScript, e aí você vai aprender para o servidor. E eu queria saber o seguinte, realmente essa proposta, ela funciona bem? Tipo, é só a sintaxe e a programação muda de um lado para o outro porque os paradigmas são diferentes? Ou não? Ou beleza, você aprendeu um, você já sabe o outro. Até pra gente deixar claro aqui pra galera iniciante, não, aprendi JavaScript no front, agora já vou pro back e já sou full stack, só de ter aprendido JavaScript. Vale isso aí ou não? Como é que funciona isso, Hélio? Não, assim, você tem que, assim, vou passar o meu conhecimento, tá? A minha experiência, tá? Não. E obviamente não, né? Assim, por quê? Quando você tá lá, geralmente eu vou aí falar um pouquinho, tá? Quando a gente tá fazendo a programação pro front-end, a gente tá manipulando os elementos do front-end. Então, aí eu não tô pegando na parte sintaxe, que é onde provavelmente vão bater, tá? Mas assim, não pega o aspecto da linguagem, mas pô, você tá fazendo lá, você tá mudando cor de botão, você tá selecionando um elemento da árvore do DOM lá para poder obter ele, alterar um texto, ou colocar uma animação, uma ação e etc. Quando você vai pro back-end, você quer fazer a mesma coisa. E lá não tem DOM, entendeu? Lá não tem árvore, não tem HTML para você manipular. Então aí foi meu ponto de virada assim, que eu falei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa de back-end ainda, porque, pô, eu não... Aí até falo que o Maker também reduziu a minha curva nisso, porque eu já tinha noção do que era... a gente, no Maker se chamava fluxo da camada cliente na camada servidor, que era uma divisão que a gente tinha do back-end pro front-end, né? E aí, tipo assim... Foi aí eu, bati cabeça, lógico, porque como um cara que não conhecia, eu falei, como é que eu vou fazer pra selecionar um DOM? Aí já começava a bugar. Falei, como é que eu pego o clique? Como é que eu pego o clique aqui agora, no servidor, né? Exato. Aí, tipo, eu já comecei falei, cara, não é assim, né? E aí eu dei aquele passo antes, vamos voltar pra base, entender sintaxe e tal. E aí foi onde eu entendi, né, que, na verdade, o grande aproveitamento e o grande poder do Node, no back-end, é você aproveitar a sintaxe do JavaScript que a gente conhece de front-end para usar os recursos no servidor, né? E aí vamos lá, conexão com o banco de dados, a gente tem a parte de fazer leitura de arquivo do lado do servidor, tarefas que, né, talvez no browser sejam mais complicadas de serem realizadas, com puramente JavaScript por lá. Apesar de que eu já vi os caras fazendo alguma coisa disso lá no browser, mas é totalmente inseguro, né? E até o paradigma, né? No navegador é um usuário só, é uma thread só. Você não tem múltiplas pessoas utilizando o mesmo navegador ao mesmo tempo. Numa parte do servidor, você já tem que lidar com a porção de problemas de concorrência, de paralelismo, como você falou, de acesso a banco, de leitura de arquivo, que não tem nada a ver com os componentes visuais com os quais o JavaScript vai lidar quando você está utilizando ele no navegador. Então, mesmo para quem decida ir por essa área de pensar, eu vou começar pelo JavaScript que eu vou já saber os dois. Você vai saber a sintaxe da linguagem, que é bem simples. Assim, sintaxe é mole de qualquer linguagem. O problema é que a sua forma de pensar no front, ela tem que ser bem diferente da sua forma de pensar no back. Então, mesmo para quem vá pelo caminho do JavaScript pensando que, nossa, eu já vou saber tudo só porque eu aprendi JavaScript, cara, você vai ter um trabalhinho a mais. Então, é isso que eu imaginava, mas foi bom confirmar com alguém que passou pelo fluxo aí. Eu já imaginava, mas era bom confirmar antes, né?
Mas assim, aí quando eu rompi passei por essa etapa, aí eu consegui deslanchar melhor na linguagem. Obviamente que ainda tem coisas densas durante esse caminho que na época, Sim. pelo menos, eram bem complicadas de você até ter material. Você tinha material que, como era tudo muito recente, era muito fresco, e foi uma das coisas que dificultou muito a minha jornada de entendimento e aprendizado do JavaScript, porque assim, às vezes você tinha para um problema você tinha 10 soluções, 10 soluções completamente diferentes, assim, que nem se abraçavam, sabe? Então, assim, você ficava, qual que é a melhor, qual que é a correta, e aí, talvez, aí quando eu faço um paralelo da faculdade, vou lembrar de um Java da vida, eu lembro que o Java é bem engessado, né? Ele engessa o que você tem que fazer. E aí, em algum momento, eu comecei a sentir falta disso no JavaScript, dele engessar um pouco as coisas e não deixar correr tão solta, né, na parte de back-end. É tanto que até hoje, né, a gente tem um TypeScript como uma alternativa ao JS puro, porque todo mundo entende que usar o TypeScript é melhor por conta da entrega que o TypeScript entrega, né, de tipagem, tipagem, classe, a parte de interface, tudo que orientação de objeto tem de bom, né? E que no JavaScript é um pouco nativo, né? O ECMA lá é um pouco diferente. Agora, assim, a linguagem tem evoluído bastante. Até esses dias eu voltei a dar uma programada e aí eu falei, cara, tem umas coisas legais, uns métodos novos de array, umas coisas bem legais, assim, que eu falei, poxa, isso é bem interessante. E que na época não tinha. Então a gente acabava tendo que fazer muita coisa no murro, sabe? Sim, a última que eu vi aí nos meus estudos de front, eu preciso me atualizar com o tal do ECMA 6, mas é que o JavaScript muitas vezes é aquela linguagem que, quando eu comecei na web, eu falei, putz, mas eu não sei JavaScript. Aí um amigo meu falou, não, mas você já sabe programar, cara. Sai fazendo que você vai aprendendo no meio do caminho. E aí você vai aprendendo as coisas no meio do caminho. Mas a que eu vi, que eu achei bacana no ECMA Script 6, foi o tal do Arrow Functions, né? Das funções tetas, que aí me resolvia um problema danado, que era aquele problema de entender o tal do diz do JavaScript, isso, que aponta para um troço. Se você chama no contexto global, vai apontar para o contexto global de Windows. Se é dentro de uma função, vai ser a própria função. Isso. Aquele diz, eu vou te ser honesto, que eu nunca entendi direito. E aí, às vezes, até para passar de um contexto para o outro, cria uma variável chamada det, aponta diz pro det para usar o det dentro do contexto da outra função da closure que tá dentro. Eu falava, meu irmão, estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei direito o que tá acontecendo aqui, não. Fui aprendendo com o tempo, mas depois eu vi, por exemplo, nessa arrow function que ela vem pra... Não, beleza, agora o diz vai ser comportado. Você não precisa mais usar o diz aqui, ele não vai ficar mudando de contexto aqui com a balbúrdia que era no mundo do JavaScript. Na parte de back eu não vi se era a zona que era, mas a parte do front eu peguei. Eu aprendi o Angular 1, aí daqui a pouco eu fui fazer um outro web, e aí tinha lá o Angular... Eu acho que era o 2. Eu falei, beleza, vou me atualizar aqui. Mudou só a versão. Devo ter que aprender pouca coisa. Na hora que eu botei pra rodar, eu falei, meu irmão, do Angular 2 pro Angular 1, a única coisa em comum é o nome Angular. Mudou a linguagem, mudou tudo, mudou... E aí eu me lembro que era uma barbúdia. Aí vem Angular 2, 3, React, Vue... Svelte, sei lá, vê um monte... Svelte não, Svelte eu acho que é de CSS. Mas vê um monte de Não, o Svelte é também um framework web. Olha aí, ó. E aí eu falo, cara, peraí, eu gosto pelo menos de... Tudo bem, eu sei que na área de tecnologia as coisas avançam muito rápido. Mas, porra, eu não quero estudar um framework e em 3 meses eu tô defasado. Aí foi a hora que eu me dei uma afastada do front e falei, olha, deixa o pau quebrar aí. Na hora que começar a coisa ficar um pouco mais consolidada, eu volto. Então foi mais ou menos... Mas no servidor também, digamos, tinha esse ambiente mais instável do ponto de vista de maturidade de bibliotecas. Foi isso? Também aconteceu do lado do servidor? Não, com certeza. A gente tá falando de uma tecnologia de 2009, né? Então, assim, era recente, era muito recente. Parece que a gente tá falando de 5 anos e tal, mas, assim, uma das coisas que acontecia... que de certa forma, assim, isso é impressionante até hoje, Hans, é assim, a evolução da linguagem, eles escutam muito a comunidade. Então, assim, eles, se eu não me engano, eles usam até a época que eu lembro, era o GitHub, a TC39, né, que é a comissão, né, que regula que as coisas que vão sair, e eles colocam isso lá em votação ou em draft, eles, assim, tem todo um contexto bem interessante. Então, assim, realmente, isso
eu diria que do Node tem culpa nisso, né? Uma culpa positiva, porque popularizou muito o uso da linguagem, né? Porque, assim, você tem uma curva de sintaxe rápida, só que assim, tem coisas densas no meio do caminho. Todo mundo vai apanhar na parte do assíncrono, todo mundo vai apanhar com promise, todo mundo vai sofrer com thread, por exemplo, né, que é um dos assuntos que tem. Você tem como ter multithreads hoje no Node. Então, assim, hoje também é uma coisa interessante, a comunidade entendeu tudo isso e hoje a gente tem uma gama de cursos muito legais de pessoas que sofreram como eu no passado e que falaram, gente, ó, vocês não precisam mais, né? Tem uma jornada aqui que não é um atalho, não é nada, mas assim, vocês conseguem se preparar melhor, né? E entender melhor a linguagem, porque assim, é muito dinâmica, Renzo. Assim, ela tem, acho que o ECMA 6 agora, em algum momento eles mudaram do ECMA 7 para ECMA 2018, aí depois 2019, 2020, acho que agora está na 2022. Então a gente teria, acho que, grandes atualizações uma vez por ano. E não são grandes assim, porque já está meio maduro. Eles agora, que eu vi uma newsletter esse tempo atrás, eu vi até que eles estão querendo colocar alguma coisa de type hint nativo, como se fosse o do Python ali, parecido com o Python. Então a gente vai ter tipagem nativa no JS. E isso já vem do TypeScript, que é uma solução que, tipo assim, o JavaScript tem uma série de problemas, vamos tentar resolver aqui com o TypeScript. E assim, então você tem todo um ecossistema, eu diria, não tão organizado, sabe? O próprio NPM, a gente pode ir lá fazer uma lib e disponibilizar. Isso é maravilhoso, isso é legal pra caramba. Mas assim, quem garante que aquela lib vai ser mantida por alguém? Quem garante, né, a continuidade dela? Então, assim, você acaba, às vezes, tendo... Se você pegar um projeto Node, por exemplo, de 2 anos atrás, e você rodar um npm, um comandozinho lá, que faz uma auditoria para ver se os módulos estão atualizados, ou depreciados, ou vulneráveis, tu toma um susto, entendeu? Porque você vai pegar uma porrada de coisas e vai assim, ó, tem break change, vai mudar, vai dar break change na tua aplicação. Às vezes um módulozinho vai quebrar a tua aplicação inteira. E aí você toma até um susto, porque é inevitável você usar a biblioteca de terceiros para poder compor esse ecossistema que não tem todas as soluções ali built-in, entendeu? Com certeza. Tem até uma treta antiga que eu vou lembrar do JavaScript, que teve um cara, eu se eu não me engano era um módulo RTrim, que não tinha nativo. Sim, eu lembro. O cara tirou isso do ar e quebrou o deploy de uma cacetada de aplicação. Uma parralhada. E eu lembro que foi alguma coisa assim, né? O cara falou... E é uma biblioteca simples, até onde eu entendo, mas todo mundo usava, né? Isso. E eu acho que era só uma biblioteca de fazer limpeza em string, mas todo mundo usava. E o cara agora emputeceu e mandou uma mensagem tipo... Olha... Eu tô aqui com a biblioteca e ninguém me paga pra fazer isso e grandes corporações usam a minha biblioteca, tô tirando do ar e foda-se. Fudeu de vez! Basicamente. E foda-se, ele tirou do ar e quebrou o build de todo mundo da comunidade JS. De uma galera. E é tanto que depois, logo assim, o próprio ECMA fez uma atualização nativa do JavaScript para poder ter aquela função que o camarada tinha. A função 17 linhas. Eu lembro que até a matéria era essa. Era uma função de 17 linhas. E se eu não me engano, era um R-trim ou era um L-trim, de tirar espaço da esquerda ou da direita. Era alguma coisa assim. E aí deu um bafafá danado. Mas isso eu acho que gerou até uma mudança. Você tá falando que é uma parte boa também da comunidade Node, que eu não conheço tanto, mas pelo que eu entendo, é que ela se auto-organiza de acordo de maneira orgânica. E aí, até onde eu lembro, também teve uma consequência também política do processo de pacotes, em que você não poderia mais, uma vez que você publicou, você não poderia mais despublicar o pacote, que foi esse o problema, né? O cara foi lá e despublicou, tirou um pacote e é do tipo, beleza, você não precisa mandar release novos do seu pacote, mas uma vez que você colocou aqui dentro, a gente vai mudar a política do uso do NPM para você não poder tirar. Foi isso que aconteceu? Não sei se você... Eu não lembro exatamente o que deu, assim, mas eu sei que eles, assim, a comunidade, né, o TC39 lá, eles se movimentaram para poder fazer a função nativa, para ter esse tipo de dependência, né, de um módulo que seria uma função, né, uma bibliotequinha útil ali, tua mesmo, lá dentro, não precisaria ser um módulo externo. E, assim, a galera até se ligou um sinal de alerta, né? Porque, tipo assim, a gente tem que buscar soluções de terceiro para de repente, resolver uns problemas simples, assim. Ou, de repente, pesquisar na própria linguagem, se a gente não conseguiria resolver aquilo ali, de repente, com uma função também, até com menos linhas, né, na época. Mas isso, de certa forma, reverberou positivamente, né? Sempre, assim, assim...
Eu sei que o Ryan Dahl, que é o criador do Node, ele se afastou do projeto logo na sequência. Ele até criou uma nova linguagem chamada Deno. Dino. Que tem, Dino, Deno, que tem o... eu não sei a pronúncia, mas eu sei que ela tem lá ele tem como motor a mesma coisa. E ele tem uma palestra que eu recomendo para todo mundo que gosta de JavaScript, que é os 10 erros do que ele considera arrependimentos, eu acho, que é assim, 10 regrets. Eu acho que eu vi essa. É bem eu vi que agora interessante. até num sistema de pagamento, justamente de instalação de pacotes com segurança, dizendo o que aquela biblioteca pode acessar ou não. Eu acho que eu vi essa palestra. Não, mudou muito, só que assim, você tá assim, a gente tá entendendo que a gente tá acompanhando um movimento em que aí você é programador há mais tempo. Mas é aquela galera botando beta em produção, botando coisa, porque tava todo mundo testando. Tá entendendo? Então, assim, isso em algum patamar, em algum momento da minha curva lá de aprendizados, começou a me incomodar. Eu voltei para as bases, vamos aprender design e partner da linguagem, tentar voltar na base, sabe? Sim. E me explorar, só que assim, eu vi o ecossistema ainda desorganizado. Tá? Entendi. Para não usar uma palavra zoneado. Mas assim, o fato é, com essa tua caminhada para o JavaScript, o que interessa também independente da gente de você estar falando de estar desorganizado, etc., essa foi a base tecnológica que permitiu o avanço da empresa que você estava e uma evolução e que está até hoje rodando 2022, pagando as contas de todo mundo, é isso? Com certeza. 90% dos nossos projetos são em JavaScript. Hoje eu até diria que está quase 40% em TypeScript, porque a gente já está até migrando alguns projetos nossos em TypeScript. E, obviamente, por conta de curva, né? Eu tenho um time que já programa em JavaScript, então eles acabam abraçando um pouco do TypeScript, mas eles acabam batendo um pouquinho na base, que é a questão da orientação a objeto, que o TypeScript te exige, entre aspas. Mas assim, nós sem dúvida, todo o boleto pago até hoje, né, foi com JavaScript, né? Isso eu não desmereço. Só que assim, pessoalmente eu não estava satisfeito, pessoalmente, isso não é profissionalmente nem nada, eu não estava satisfeito com até onde eu tinha chegado em termos de conhecimento da linguagem, sabe? Apesar dela evoluir bastante, apesar de ter um ecossistema. E nisso aí, Renzo, se a gente faz a tangente lá de Maker de 2011 para 2022, a gente está falando de hoje que a gente tem 3 grandes frameworks para web, que antigamente a gente não tinha framework. Está falando de Angular, que era um projeto totalmente experimental, tanto que o Angular 1 foi praticamente jogado no lixo e vamos começar tudo do zero com o Angular 2, entendeu? A gente tinha uma linguagem de programação que o pessoal batia no peito que tinha sido feita em 15 dias e logo a gente viu que ela não foi feita em 15 dias, assim, a melhor das melhores propostas. Então, assim, eu costumo falar que a gente vive outro momento hoje, sabe? Até para a web em si, né? Para de programação. Então, assim, a gente já tem frameworks consolidados, de certa forma o Node, né, o JavaScript, né, enfim, com seus pés ali como uma linguagem sim, importante dentro desse ecossistema, do lado de outras grandes, e possibilitou essa vamos dizer assim, né, um rápido aprendizado da programação, porque, não sei se você vai lembrar, mas tinha uma época também ali, 2000, não vou lembrar o ano exatamente, mas que aí começou a se cunhar o termo full stack, que o cara mexia ali, ele era o M de Mongo, era alguma coisa assim, era o M de Mongo, Edge Express, o A de Angular e o N de Node, que aí você, era um termo min. Muita gente botava isso em currículo e etc, sabe? Porque aí quando o Angular saiu fora, a galera falou, não, vamos botar um Vue, aí não dava para pronunciar. Aí acabou a galera, mas isso é mais uma sigla, é o MVC, é o M não sei, MVPP, o que é isso? E assim, hoje a gente já tem bem separado isso, né? Então, assim, sem dúvida, hoje o seu ecossistema está muito maduro. Tem muita coisa a melhorar. Por exemplo, hoje se você for falar com qualquer programador, não vou falar assim qualquer programador que seria nichar demais, mas assim, generalizar demais. Mas a maioria dos programadores hoje, eles estão indo para quem programa com JavaScript, assim, quando se fala uma solução de API, por exemplo, ou uma solução para desenvolvimento web, todo mundo escolhe como primeira opção o Nest.js, que foi um cara que, assim, ele se mostrou mais organizado, sabe? Ele é um TypeScript, você tem atalhozinhos ali para poder criar controller, ele bota direitinho ali onde a estruturação de pastas. Era uma coisa que não tinha antes. Você chegava lá com o model e colocava dentro de uma pasta de view e a coisa ia rodar bonitinha conforme você importou, entendeu?
Então, assim, dependia muito do programador para ele estruturar o sistema. E a gente sabe que a gente falha nesse não tem um padrão de projeto. E muita gente não tem se não tem padrão, como é que você muda? Você vai mudar de empresa, cada hora que você entra na empresa, calma aí, qual que é a organização daqui, né? Exatamente. Como é que vocês organizam? Cada lugar tem o seu jeito. E aí é um problema que para você sair de uma empresa para outra, você tem que ter uma curva de aprendizado para entender como é que a empresa faz o seu código. Tá certo que isso não acaba com um framework, mas quando você tá com um framework bem consolidado, você pelo menos sabe, ó, nessa pasta aqui que se chama models, eu vou encontrar modelos. Então, se eu quiser saber sobre banco de dados, eu vou procurar por ali. Deve ter um ORM aqui dentro dos modelos. Então, quando você tem uma estrutura, pelo menos geral, fica mais fácil de você colocar um dev que tenha experiência dentro daquela ferramenta, é isso? Exatamente. Com certeza, assim, o que acontece? Você diminui a curva de aprendizado de quem está aprendendo, tá? Isso é fato, o cara consegue lá com algum tutorial ali no DevTool ou no Medium, alguma coisa, ele consegue sim fazer uma API bonitinha em Node, isso aí é incontestável. Só que assim, quando você vai pedir uma base pro cara, ele, começa a falar de MVC, aquele View Router, MCV, MCR, de rota, controller, model. Quando você começa a falar com ele de algumas bases, de alguns modelos, alguns padrões, o cara já, mas por que tem que ser assim? Onde tem isso? Aí você acaba tendo que recorrer para outras linguagens para tentar entender melhor, entendeu? E aí, assim, foi esse ponto que eu cheguei. Que aí foi até onde a gente teve o nosso primeiro encontro, né? A gente já tinha os produtos da empresa. Isso que eu ia te perguntar. Eu falei, você tá rodando tudo com JavaScript, etc. Sim. Que raio você foi arrumar a sarna pra se coçar e falar, cara, eu vou querer aprender Python. De onde é que saiu isso aí, né? Que é o ponto que você tá chegando agora, né? Sim. A gente tinha uma solução na empresa que ela rodava em Node e era uma solução, basicamente era uma solução de script, tá? E aí ela rodava em Node, beleza, rodava, mas assim, quando a gente aumentava um pouco de carga, eu vi uma degradação na performance. Pode ser, obviamente, olhando hoje, há uns anos atrás, poderia até ser algum problema de código mesmo, que talvez não estaria tão otimizado, mas para a solução, que era uma solução, pensa assim, trivial, eu sentia um certo engasgo, sabe? E aí, tipo assim, você vai lá, o que você faz? Aumenta a infraestrutura, né? Começa a aumentar a infraestrutura para poder atender, né? Quando você tem algum tipo de gargalo nesse sentido, né? Pesquisei bastante a respeito e tal, e aí eu via que na comunidade de infraestrutura, o pessoal falava muito de Python para scripts em geral, né? Para fazer algumas rotinas de script, de limpeza de disco, algumas coisas. Eu via muita gente... que a turma chama de automação aí hoje em dia, é isso? Exato, eu via muita gente fazendo coisa em Python, e quando eu olhei a sintaxe, eu sempre me incomodei com a indentação, porque eu falei, cara, uma linguagem indentada, eu falava que acho que negócio estranho, né? E aí eu falei, gera um desconforto, eu não vou negar. Quando eu vim do Java, eu falei, o primeiro passo, mas eu quero colocar umas chaves aqui, né? Só que aí quando eu comecei a experimentar, cara, aquilo ali passou batido, assim, não me incomodava. Aquela coisa de você ter o English-like, umas coisas assim, ele ser mais verboso, né? Não sei se a palavra é verboso, é mais descritivo. Mais semântico aí, né? Semântico, essa é a palavra, é semântica, exato. Eu já me apaixonei, meio coisa, mas assim, eu gostei muito quando eu já comecei a fazer os primeiros ifs, os primeiros fors, eu falei, bem no começo, baby step mesmo, sabe? E eu falei, cara, isso é legal. E aí, acho que como qualquer desenvolvedor, fui lá na Udemy, um curso de Python, e peguei e fiz um curso de Python, Python 3. Fui também no Professor Guanabara no YouTube, ele tem um curso de Python lá também. E aí eu aprendi o básico e, aquilo ali tava legal, pra mim já me atendia. Aí eu fui lá, resolvi o problema da empresa com aquele scriptzinho, refatorei ele em Python. Funcionou, belezura, falei, show de bola. E assim, vale uma ressalva, tá? Além da pesquisa que eu fiz a respeito para saber daquele problema de solução, um colega meu, há uns anos atrás, que hoje até trabalha comigo, ele presta consultoria lá na empresa, o Bernardo, o nome dele, ele já tinha falado para mim, falando, Wellington, cara, você tem que aprender Python, porque o Python vai resolver problemas para você triviais, assim, que você não tem que pensar muito, sabe? Você só vai ter que ir lá, isso aqui o Python resolve assim, assim, assado. Você, de repente, não tem que pensar numa API, você não tem que pensar no Node, você não tem que pensar, no processo de transpilar, de estar atualizando a linguagem e etc.
E eu falei, e eu não dei muita corda, só que quando eu comecei a testar e eu comecei a ver o ganho daquilo, eu falei, puta, eu devia ter explorado. Agora eu entendi o que ele falou, né? Aí eu falei, pô, eu resolvi o problema da empresa. Pô, experimentei ali, testou, pô, funcionou, legal. E aí, eu até me tornei um evangelista, entre aspas, porque assim, eu falava com o meu time, falei, gente, cara, vocês têm que aprender Python, pelo menos o básico, porque assim, pô, tem uns probleminhas que às vezes a gente vai, não é levantar toda uma infraestrutura, mas a gente vai fazer todo um setup que no Python é Python, cara, e acabou, tá ligado? No máximo vem ali e acabou. E não tenho que instalar um TypeScript, fazer rotina de transpilação, enfim, não preciso fazer esse tipo de coisa. É isso, né? E é isso que, por exemplo, eu no front-end, eu já vi a galera falando de TypeScript, e aí sempre tem a questão de posicionamento e o que você pensa, né? Cara, eu no front, eu sou a favor do JavaScript, porque a galera fala, não, o TypeScript vai resolver. Eu falo, cara, mas é o que você tá falando, quando você coloca mais uma peça, isso é engenharia de software, você coloca mais uma peça, aliás, é engenharia nem de software, isso é engenharia ponto. Toda vez que você coloca mais uma peça móvel no seu sistema, é um ponto de vulnerabilidade, é um ponto de complexidade, exato, que é o que você tá falando, né? Tipo, você fez o teu negócio em TypeScript, pronto, roda aí. Não roda aí, você tem que transpilar pro tal do JavaScript, porque ele foi feito pra isso. Né? E se der pau no TypeScript, vamos num nível, não sei, eu acredito que isso não aconteça, porque senão a comunidade ia... Mas vamos dizer, se tem um bug durante essa transpilação do TypeScript pro JavaScript, meu irmão, você ficou na chuva. Sim. Porque sim, e aí, você vai entrar nas entranhas do transpilador pra resolver o teu problema? Eu não sei se isso acontece, mas o risco tá lá. O risco existe. Assim, não costuma acontecer, só que assim, sabe, quando você coloca o código em produção, geralmente você vai botar o JS em produção, a gente não coloca TypeScript. E aí, assim, quando você vai olhar lá, tudo bem, que é código em produção e tal, mas assim, Debuga aí, né? Debuga aí! Ele gera uns mapzinhos que até facilita, mas assim, é macarrônico o código que vai pra lá, entendeu? Então, assim, tem, assim, sabe, por soluções triviais, eu falei, cara, isso aqui me resolve melhor. E aí foi onde eu comecei e tal. E aí, quando eu aprendi a sintaxe da linguagem, eu falei, tá, beleza, qual que é o próximo passo? E, pô, naquela sede, né? Eu tava puta empolgado com a coisa. E aí e na época, até hype de programador, né? Na época tinha uma API nova pra fazer. E eu ficava postergando ela, porque eu falei, cara, eu quero fazer esse cara em Python, velho. Já testei, eu quero fazer em Python, vou fazer em Python. E assim, lógico que não, pô, né? O pessoal até pode me criticar, porque, pô, eu exerço de certa forma uma posição de gerência na empresa e fiquei hypado. Mas, pô, eu tava hypado, com certeza. E assim, eu não tava hypado à toa, eu não tava sendo leviano, vou trocar o Express ou o Nest pra um Flask, um Django, alguma coisa. Não, pô, são frameworks consolidados. Não tava trocando uma coisa que saiu pra uma coisa que saiu ontem, entendeu? Tinha toda uma comunidade, um ecossistema e etc, né? E aí eu falei, pô, mas qual que é o próximo passo? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? E aí, pô, coincidência ou não, a gente se bateu, se encontrou. Eu fiz a semana de Python lá, da DevPro. E no domingo, isso eu gosto de contar para todo mundo, porque quando eu falo da minha experiência com o DevPro, eu estava lavando uma louça e você começou a falar dessa questão do próximo passo, né, para devs iniciantes. Eu me considerava um iniciante, não me considerava um programador nem pleno em Python, né? E aí eu falei, cara, ele tá falando comigo. E aí foi onde eu fui lá, entrei no quarto, nem falei com a mulher, falei, ó, falei com a mulher minha, peguei minha carteira. Olha aí, ó, pelo amor de Deus. Tem uma tangente, porque esse era o Wellington antes da mentoria, então também vale a pena falar disso, que aí eu fui lá decidido e falei, cara, vou comprar o curso e vou comprar o pacote DevPro. E aí eu mandei um recado pra, tipo, dentro das milhares de mensagens lá que você estava recebendo, eu mandei, você falou, pô, não, é isso mesmo, vem pra cima, vambora junto, e aí pra mim, de lá pra cá, foi só sucesso. Então, é lógico que qual que é o custo que eu tenho disso hoje, né? As soluções em Python que eu adoto dentro da empresa, a princípio só eu que manjo, né? Só eu que mantenho. Uhum. Então tem um custo disso, mas eu sei que não é tão difícil. Assim, é um custo que eu sei que no momento em que eu precisar de um apoio, eu vou ter alguém para me ajudar, com certeza, porque a comunidade é grande, entendeu? E tem demanda, né, obviamente. E eu me lembro que você... Eu me lembro de um papo que a gente teve, né? Porque aí eu converso com as pessoas e falo, porra, mas o cara já tá trabalhando lá há anos com JavaScript, e por que ele veio aqui? Porque eu tenho essa pergunta para entender, né? Por que a pessoa veio buscar, né? O que te chamou a atenção? E aí eu lembro que você falou que também a parte de engenharia de software e desenvolvimento orientado a testes, que isso é um assunto, de novo, de
engenharia de software, não é um assunto de Python, mas que isso também te abriu os olhos, foi isso? Com certeza. Quando eu fiz o curso do PyBirds, e eu vi que, né, eu até falo para todo mundo, né, que você não abre o PyCharm com um arquivo .py, né, já tem que ser um teste Py lá da vida, né, tem que ter o teste para começar, né, não tem nem que ter o arquivo lá que vai ser testado, mas tem que ter o teste. E isso, assim, isso é um ponto interessante, foi bem legal você falar disso, né, no JavaScript, teste foi uma coisa que se consolidou de uns anos para cá. A pessoa falava muito de teste ali, lá embrionário do Node e tal. Tem a biblioteca de built-in de teste, tem até muita gente nem conhece, mas o próprio console log do JavaScript, ele tem um console.test que a gente consegue fazer a assert ali dentro. Mas assim, ainda não tinha... O setup disso era complicado mesmo, porque eu lembro que assim, quando eu comecei a fazer teste, eu lembro que eu instalava uma ferramenta que era um test runner, que eu acho que era o Mocha, e uma ferramenta, uma outra biblioteca de assert, que era o Chai, se eu não me engano, para fazer os assets, né, dos testes. E esse setup era esquisito, tá? Assim, era meio estranho fazer, tinha uma curva ali para o camarada fazer. O Facebook mudou isso com o Jest, assim, isso se tornou bem trivial hoje em dia, tá fazendo o teste instalar a biblioteca de teste, mas aquilo ali era uma coisa que me incomodava muito. E assim, você tinha, aí, vamos lá, de novo, né, sopa de letrinha, você tinha o Jest, você tinha o Ava, você tinha o Mocha, você tinha o Chai, você tem ainda todos esses, você tem vários test runners, assim, e você fica naquela, tá, eu vou escolher qual. E aí, né, acaba que no final os grandes se consolidam, né? Os grandes e os bons também, né? O Jest se consolidou, como obviamente hoje 90% dos desenvolvedores preferem o Jest por conta de curva de setup. E assim, eu tinha uma dificuldade demais de entender o fluxo de teste, né? O processo de teste. Era difícil eu ficava me batendo, tô mocando um resultado que vai ser testado e que, pra que eu tô fazendo isso? Eu ficava com aquilo e não tinha respostas efetivas, sabe? E aí foi com o curso do PyBirds, aquilo, me encheu, eu falei, cara, vai ser Python e eu vou ter teste aqui, tô vendo que eu vou ter teste nos outros modos, então isso é uma coisa que me interessa, eu vou pegar. E aí foi aonde pra mim, né, o que eu gostei do curso em si, entendeu? Massa, cara. E aí eu perguntaria o seguinte, cara, qual que é a diferença entre Python e JavaScript? Já que você tem o pé aí nos dois mundos, conhece os dois mundos, qual é a diferença aí das duas linguagens ou, enfim, ecossistemas? Não, sem treta, sem treta. A gente já chamou a treta, é treta sim, se você for dar um likezinho, não esquece de dar um likezinho aqui no episódio do Spotify, dá um likezinho aqui pra gente, compartilha com teu amigo, fala que rolou uma treta pesadíssima, porque falou em treta, a galera vem escutar. Porque ele é mau. E a gente? É mal também. Mas não, aqui é sem... Apesar da gente sacanear, cara, depois de um certo tempo, né, Wellington, com uma certa experiência, você passa a não ter mais amor por ferramenta. Não faz sentido você amar martelo. Você pode até preferir aquele martelinho que funciona melhor, tal, mas, tipo... Eu gosto de saber quais são os prós e os contras, né? E aí eu gosto de discutir para entender, né, as diferenças em si, né? Tem um colega meu que quer falar o seguinte, o programador ele tem que ser promíscuo com linguagem. Essa é a regra, com framework, com ferramenta, igual você falou. A gente não pode ter amor, realmente. Mas assim, sem dúvida, assim, duas coisas que me chamaram bastante atenção, tá? Comunidade, tá? Do Python é incrível. Isso aí, muita gente... assim, vocês se conhecem, isso é muito legal, eu acho legal isso. Tem o Bruno, né, acho que você já trabalhou com ele, que o cara fazia vídeos, Bruno Rocha fazia vídeos, faz vídeos lá no YouTube. Nós temos ali o Live de Python também. E, cara, quando a gente... com o Edu. E assim, sabe quando você se sente próximo das pessoas? Isso aí, eu me senti isso na comunidade. E assim, é uma comunidade gigante, né? Tem o Henrique Bastos também. Enfim, eu me senti... quando eu me inserido ali, quando eu entrei no grupo lá, privado do DevPro, aquilo ali, pra mim, foi divisor de águas, entendeu? E assim... Comunidade, então, me senti acolhido, tá? Muito legal, isso independente, até no grupo público, tá? A galera lá é muito ponta firme. E, sem dúvida, a organização, sem dúvida, a organização do ecossistema de Python, minha opinião, o Wellington aqui, hoje é dia 27 falando, ela é muito mais consolidada do que a do JavaScript. Isso aí, muito mais madura e consolidada.
E eu acho que faz até um sentido que você falou, né? Você tá falando, cara, ecossistema JavaScript. Você falou, criação em 2009. O Python é de 1989. Tem gente que acha que o Python, mas porque bombou agora, mas é de 89, feito, inclusive, né? São as comparações. Não foi feito em 10 dias o Python. O cara, o Guido von Rosser estudava e fez uma linguagem de programação para o ensino, baseado em uma linguagem que ele já tinha feito, que era o ABC. Então, a filosofia da criação da linguagem em si foi diferente e ela tem mais tempo. E, cara, a gente sabe, para maturar software não basta boas intenções, não bastam bons programadores. Tem que também ter a linguagem sendo testada em campo de batalha, sendo usada na vida real. Então, se a gente fala de uma diferença desses 20 anos praticamente a mais, aí, porque você pega 89 para 2009, dá 20 anos, ou seja, é normal que se haja uma consolidação maior e que você já tenha, né, os vencedores mais claros, né? Esse movimento de framework web, eu converso com a galera mais das antigas do Python, aconteceu também, era tão fácil fazer framework, todo mundo ficava fazendo, até que o momento você começa a consolidar, e hoje você fala em Django, Flask, Fast API. Isso. Ali, você três conta na skills. mão, né? Isso, você conta na mão, em vez de você ter 1 zilhão de oportunidades. Por quê? Porque quando você tem essas infinitas opções, é porque a galera tá testando. E aí, desse processo evolutivo e de uso das ferramentas, potencialmente as melhores vão se consolidar com o tempo, e aí as escolhas ficam mais fáceis. Como hoje, olhando pro ambiente de front-end, eu vejo a coisa mais consolidada. Quando eu falo em framework front-end hoje, eu penso Vue, React... e Angular, ponto. Eu não fico mais agora assim, não, vou sair daqui, vou usar alguma coisa mais melhor do que isso. Não, acredito que agora o mundo de front-end, pelo menos de dev front-end, JavaScript, ele deu uma consolidada, né? Eu vou dar um exemplo dessa... Pode. Até para ser a prova da minha justificativa, né? A justificativa da minha afirmação. Eu posterguei depois que eu fiz o curso, eu fiz a API, que eu te falei. Sim. A API não fiz em Django, eu fiz ela em Flask, mas ó, pra você ver, né, como eu portei o conhecimento, né, então assim, para mim foi tranquilo estar fazendo essa API em Flask. E aí tinha, dentro das funcionalidades, a gente é uma empresa que manda notificação, e uma das funcionalidades era montar um e-mail, né? E aí e era montar o e-mail em si, ele raw mesmo, sabe? Cru. Então, o MIME, o cabeçalho, né, o front, montar aquela parte... Ou seja, é quase no protocolo, é o protocolo Exato. Do e-mail, não é? E aí eu já tava aqui tipo assim, se eu fosse fazer isso em Node, eu ia usar a biblioteca NodeMailer, que tem lá Tati, papapi, papapá. O que o Python tem? Vou pesquisar. Assim, Renzo, eu não usei nenhuma biblioteca. Aquela ideia da baterias inclusas, assim, e nesse caso, nesse cenário se provou. O Python tinha todas as classes e recursos que eu precisava para poder atender essa necessidade. E eu não tive que instalar nada. Era o que? Era aquela SMTP da vida que já é built-in? É um SMTP. Só que você, na verdade, assim, antes do SMTP, eu tenho que criar a mensagem em si. Então ele tem uma biblioteca, eu não vou lembrar qual é, ele tem uma biblioteca lá chamada e-mail, lá dentro, assim, importação built-in mesmo. Assim, eu tô falando porque na época eu lembro que eu falei, cara, tem um e-mail aqui. Não é possível, né? Quando eu dei um contra-espaço, tudo, multipart, MIME type, papapi, add cabeçalho, make ID, assim, todo um monte de função. Falei, caceta, vou fazer isso aqui, pô. Aí fui na documentação, falei, cara, dá pra fazer tudo que eu preciso olhando a documentação. E aí eu olhei, e aí foi legal porque assim, eu bati eu resolvi esse problema, e eu bati num problema que era a transação do SMTP, como eu ia ter que fazer esse negócio. E aí foi o conhecimento de orientação a objeto que eu aprendi no curso, que aí me possibilitou fazer, assim, não é conhecimento de orientação a objeto, mas assim, a consolidação do conhecimento de orientação a objeto, que eu lembrei e falei, pô, eu posso estender a classe SMTP, mudar o método estático que eu quero e logar o que eu preciso, sabe? E eu, falei, cara, isso aqui uma hora eu vou printar e vou mandar pro Renzo, porque isso aqui é a aplicação do conhecimento do curso, entendeu? Porque foi exatamente isso. E assim, é uma parte muito importante no sistema, né? Porque é a principal, de enviar a notificação. E assim, a nossa tem que ser crua, raiz mesmo, porque a gente tem algumas particularidades do nosso processo. Eu não posso usar um Amazon SendGrid da vida, né? Então, assim, cara, isso caiu como uma luva, sabe, Renzo? Foi bem... Eu lembro dessa coisa, da minha satisfação, quando eu botei o módulo para rodar, ele gerou a informação que eu precisava, eu mandei por a perícia, eles avaliaram e falaram, isso aí tá ok, eu falei, valeu cada centavo.
E aí é por isso que essa é a minha justificativa, você tá entendendo? A tal das baterias inclusas que a galera fala, não é à toa, tá tudo lá, tudo que você precisa tá lá. É uma coisinha ou outra. Quando você vai pegar, nessa API especificamente, você vai pegar meu requirements lá, assim, tem dependências, mas assim, é tudo do Flask, eu não instalei nada específico para poder rodar, sabe? Tá tudo lá. Achei isso bem interessante. Assim, isso é bem, sem dúvida, isso é sem dúvida de longe o ponto mais positivo. Porque assim, aí, por que isso? Porque por que eu enfatizo bastante esse ponto? Essas baterias inclusas, essas funcionalidades que me foram entregues, eu não tenho que pensar na manutenção dela, a não ser assim, numa possível depreciação que viria da linguagem. Sim. Já um Node Model, um Node Mailer, que é uma biblioteca fantástica, ninguém faz meio built-in lá no Node, todo mundo basicamente usa ela, eu teria que me preocupar com break change, né, de atualização, vulnerabilidade, uma série de coisas que, tipo, né, no Python isso já, pelo menos nesse quesito, já mitiga bastante, entendeu? Entendi. Agora sim a gente vai pra pergunta treta. Essa vai ser a pergunta treta. Dado tudo isso que a gente... Agora sim vamos tacar fogo no parquinho. Qual das linguagens você prefere? JavaScript ou Python, meu querido? Sem dúvida. Aí você me quebra. Olha, eu vou te falar uma coisa assim. Eu tenho... sabe o que é interessante? Eu tenho esse colega que hoje peça consultoria pra gente. A gente acaba programando, a gente está fazendo hoje muito microserviço, né? Dividindo um pouco da parte das aplicações. Tem umas partes que são densas. A gente fez uma automação de deploy para um ambiente de homologação em Kubernetes, não sei o que lá. Nós automatizamos tudo em Python. Porque assim, é de longe a minha preferência e é de longe a preferência dele também, entendeu? E esse é um colega, Renzo, esse é um colega que vale dizer que o cara, assim, ele é promíscuo com linguagem, mas o cara sabe Java, o cara sabe C, o cara sabe TypeScript, o cara é assim, ele pisa em tudo, ele sabe C mesmo, raiz. Ele está inclusive com uma tarefa nossa aqui, que é baixar uma ferramenta específica e que é toda feita em C, modificar como ela escreve o log da aplicação. Então o cara, assim, ele é denso, ele também adora Python, né? Então ele até quando a gente tá conversando, fala assim, cara, isso aqui a gente vai fazer em quê? Mano, eu falei, pô, não tem, né? Fazer Python, né, cara? Aí tem umas coisinhas ou outras que ele testa com Go, né, e tal, mas aí ele fala, cara, eu vou fazer em Python que aí fica melhor, né? Aí a gente começa a se falar melhor. Muito, assim, isso é... Então, assim, eu vejo assim, é difícil, se eu for falar para soluções, né, diferentes, cada problema tem uma solução diferente. Sim, em termos de preferência pessoal, eu hoje, sem dúvida, dou preferência a resolver os problemas que eu tenho, né, os problemas que estão dentro da minha zona de controle com Python, sem dúvida. Quando é uma operação que talvez é mais crítica, pensando no meu cenário de empresa, que é mais crítica, aí eu dou preferência a usar o TypeScript, que eu vou ter mais braço para poder mexer. Mas é uma questão de estratégia. Isso. E aí eu acho que tá a grande sacada de onde a gente falou de não se apegar à tecnologia. Porque aí você tá olhando o problema de um ponto de vista você tá dando um zoom out, você não tá comparando uma tecnologia com a outra, você tá comparando todo o contexto em que você tem uma equipe com pessoas bem treinadas em TypeScript e JavaScript, e é óbvio que até se eu sou colocado num ambiente desse, eu falo, cara, eu vou aprender TypeScript, por quê? Porque é mais fácil eu só aprender o TypeScript e eu me adequar a esse ecossistema do que fazer a equipe inteira ter que aprender Python. Muitas vezes quando eu vejo mudanças de tecnologia em empresa, e eu já vi algumas vezes, é normal que uma parte da equipe saia, cara. Por quê? Porque fazer essa transição, muita gente que tá lá na zona de conforto, que já sabe resolver vários dos seus problemas na tecnologia que conhece, a pessoa não vai querer naquele momento fazer essa transição, e você perde parte da equipe. E, de certa forma, quando você troca de linguagem, cada linguagem tem também os seus problemas. Então, quando você está na linguagem que você conhece, você já sabe lidar com aqueles problemas. Quando você vai para nova, são problemas novos para você. E isso gera um desconforto, né? E, mas excelente. Eu fiquei na dúvida aqui o que você ia responder, mas bacana. E qual que linguagem... Vai falar assim, né? Quem paga né, as contas é o JavaScript. É o JavaScript. Mas não é o JavaScript, é o Python e o JavaScript, sem dúvida. Ou são os dois, são os dois. Proporção menor. Mas tem uma coisa legal também, que é legal falar, é que assim, acho que isso é legal até para iniciante mesmo. Os colegas aqui que programam em JavaScript e TypeScript, JavaScript no geral, né? Esses dias aconteceu uma situação dessa em que
eles teriam que fazer uma funcionalidade dentro de um outro sistema que eu já tinha lá pronto em Python. Então, assim, era até uma solução complexa, eu diria, não era tão simples. E fazer esse port que eles fizeram foi, assim, suave. Eles conseguiram ler o meu código, né, a sintaxe, assim, você vai ter, assim, no final das contas, quando né, esses desenvolvedores iniciantes, né, eles atingiram a maturidade, eles vão ver que o que importa é a sintaxe, né, no final das contas não importa a linguagem. Eles fizeram foi suave, sabe? Eles pegaram aquele modelo básico e assim, vamos portar isso e tal. E é lógico que, assim, as coisas que não tinham ali, eles, o que esse resultado faz, né? O que essa... Principalmente a parte de array, de listas, né, tuplas e etc. do Python, é tudo built-in mesmo, aquilo ali é fantástico. E aí, às vezes, eles tinham que recorrer para uma biblioteca tipo Lodash, Lambda, alguma coisa assim, para ter o mesmo resultado esperado. Mas, assim, ele leu aquilo, assim, foram 2 programadores, eles conseguiram ler e fazer a solução. Então, assim, foi uma experiência bem positiva também, né? Que prova que a linguagem é, de certa forma, sim, fácil. Isso eu afirmaria. Sem dúvida, se eu até saber JavaScript, eu sempre recomendava assim, gente, o cara que é iniciante, abre o JavaScript, você não precisa de nada programado, dá um F12, vai lá no console e começa a experimentar. Sim. Mas eu, sem dúvida, hoje, qualquer pessoa que está iniciando na programação, recomendaria Python sem sombra de dúvida, assim. Porque é muito... Depois que você, tipo, né, pula o setup, fica fácil desenvolver a solução, entendeu? Então, entendi. Tava até aqui como uma das minhas perguntas, na qual linguagem você indicaria, mas já respondido aqui. E o detalhe, como a gente já sempre bate, a gente não bate pauta aqui com o que a gente convida, né? As perguntas a pessoa recebe aqui na hora. Então a bomba aqui da linguagem preferida, o Wellington não estava ciente que ia acontecer. E aí, cara, pegando até esse contexto de problema em um nível mais alto, quer dizer, hoje você atua como um diretor de tecnologia. E aí eu queria focar um pouquinho nessa área e entender, porque eu mencionei lá no início que o Wellington participa do nosso programa de mentoria, né? Comigo, com o Moacir, com as demais pessoas que participam, inclusive o Ronaldo, que fez o episódio anterior aí, o Luquinha a gente já conversou, agora estamos conversando com o Wellington. Eu queria saber como é que foi o papel da mentoria na tua carreira em si. O que você acha que faz sentido? Como é que foi aí esse processo para você, cara? Então, isso é bem legal, porque assim, é um assunto que eu gosto de falar até, porque eu tava num momento muito ruim da minha vida emocionalmente, não profissionalmente, mas emocionalmente. A gente tava em plena pandemia, eu tinha passado, né, eu tive uma experiência bem negativa com meu filho em relação à doença de hospital, eu tinha muito medo da pandemia, né, eu fui uma das pessoas que fiquei em isolamento até poucas semanas atrás, né, e eu tava naquele pico, vendo tudo aquilo acontecer, e assim, a gente, de certa forma, a empresa bombando, foi todo mundo pro meio digital. Eu tava numa espécie de burnout mesmo, sabe? Dormindo pouco e tal. Eu tava, assim, destruído mesmo, sabe? E não tava bem. Eu não me dava ânimo de trabalhar, né? Quando eu se encerrava o domingo, me dava uma tristeza segunda-feira. Eu nunca fui disso. Eu sempre fui o cara que cheguei primeiro, fazia café pros funcionários, era o último a sair, né? Sem demagogia mesmo, sabe? Eu sempre fui assim, eu tava num momento muito ruim. A gente já tava no home office há muito tempo, até antes da pandemia. Eu acho que aquilo tudo tava contribuindo para isso, né? E aí, eu sou cristão, né? Já externalizei isso, sem dúvida, assim, a minha pegada a Deus nesse momento foi mais do que importante. E aí até considero isso, tipo, dentro do que eu acredito que foi Deus que colocou vocês no meu caminho em algum momento, porque foi bem aleatório, né? Eu vi a proposta de mentoria lá no grupo, e eu rapidamente fui, né? Me engajei, né? Falei, vocês dão mentoria, eu tô querendo fazer. Porque pra mim foi minha terapia, né? O que eu falo até hoje, né? Como você falou, né? Até falando, eu moro em Arraial da Ajuda, eu não tenho muito contato com pessoas da área de tecnologia aqui. Né, do mesmo, não vou falar do mesmo nível que você parece soberba, mas assim, não é um polo tecnológico aqui. É um polo turístico. Turístico, as pessoas não se encontram para tomar cerveja para falar de tecnologia, né? É difícil isso, né? A roda de amigos nossas não tem muita gente que trabalha com isso. Então, assim, eu fico isolado de certa forma, né? Exato. E aí, assim, quando eu vi essa proposta de mentoria, eu falei, cara, é o momento de eu me aproximar de quem entende, de quem sabe, e de repente alguém que me deu uma luz, assim, né? E eu juro pra você, eu tava a fim de entrar pra pegar o hard skill, né? Que é talvez a parte, tentar entender melhor algumas nuances do Python, de repente, para resolver um problema XYZ que eu tinha na empresa diariamente, etc, etc. E aí,
Aí eu faço essa tangente pro momento do meu momento pessoal, que eu não tava muito bem. Nada bem. Preocupa, minha esposa preocupada, o Thiago, meu colega, preocupado e tal, porque eu não tava, de certa forma, rendendo, né? E aí, vem a mentoria, a proposta de mentoria. E aí porra, no primeiro eu já saí, parecia que eu tinha tirado uma tonelada das costas. Porque você acha que você pode até falar melhor do que eu, né? Eu era uma pessoa completamente desapegada a nada, né? A dinheiro, né? Eu lembro que vocês me perguntaram quanto você. Eu não sei exatamente, não foi diretamente assim, né? Mas assim, alguma coisa de renda. Eu falei, cara, eu não sei quanto eu ganho. Quem toma conta do meu pagamento é minha mulher. Mas assim, cara, isso tem que ser motivação, já deu puxão de orelha. Mas você tem que fazer isso e tal. Eu lembro que eu saí dali e falei, cara, velho, refletindo, né? Que era esse, acho que é o objetivo. Eu saí refletindo. E logo assim, nas primeiras semanas, né, a gente fazia o encontro quinzenal, não perdia um. Acho que isso aí eu tinha bem o compromisso. Teve a questão não sei nem se eu posso falar, mas teve a questão do pagamento, né, da mentoria, que eu queria pagar essa mentoria pessoalmente, porque eu tinha uma coisa de, porra, se esse negócio não der resultado, o prejuízo é meu, foda-se, aí a empresa, né, não, nós vamos pagar essa mentoria pra você. A empresa queria pagar e eu lembro que até você tava nessa questão de, eu vou pagar tal, que a gente faz um questionário, né, o que tem que acontecer nos próximos 6 meses, pra você dizer que a mentoria valeu a pena. O Ayrton, quando chegou, até a comunicação dele era mais... Não tava mais aberto, o rapaz não sorria, né? E aí, quando a gente foi conversar, pegando esses pontos, né? Ele falou, putz, eu vou ver aqui da grana e tal. E aí foi bom, porque até ele falou, não, minha esposa me convenceu que é a empresa que vai pagar. Foi isso mesmo. E a empresa que vai fazer esse investimento, né? A gente fez uma aposta. Você ficou reticente, né? A gente fez uma aposta, assim, não foi, a empresa vai pagar e nem eu vou pagar. Sim. A gente fez uma aposta, assim, se ao final da mentoria, né, do ciclo lá de 12 meses, a gente entender, né, nós os 3 cabeças da empresa entendemos que teve um resultado positivo, o custo é da empresa. Se não teve um resultado negativo, o custo é seu e você fica feliz assim. Beleza. Logo no primeiro mês eu fui restituído. Porque, tipo assim, eu paguei do meu bolso, né, e aí a empresa me restituiria no ano seguinte. E, cara, foi... E assim, no final das contas, igual você falou, né, eu tava super... Eu me tornei outra pessoa. A gente fala até. E assim, outra parada, né? Como foi quebra de vidro pra mim, né? Eu fui lá querendo aprender não, ainda em busca de conhecimento de hard skill, de não sei o quê. E a gente trabalha muito a parte de soft skill, né? A gente pouco se fala de tecnologia dentro da mentoria, né? A gente até fala, assim, algumas coisas que obviamente tá dentro desse cenário, desse contexto. Mas a gente fala muito mais das relações interpessoais, dessa coisa de, né? Aí vamos lá, né, Renzo? Eu era o cara que não tinha hábito de nada, não tinha construção de hábito nenhuma. Eu basicamente não tinha, vamos dizer assim, objetivos nem a curto prazo. E hoje imaginem vocês que ouvem aqui o podcast, sabe, eu e Moa falando de grana, com objetivo, aí fala, não sei, minha esposa que toma conta, não, mas quanto que você quer ganhar? Não sei, tá bom do jeito que tá, né, não, calma aí. É isso mesmo. Tá bom, caceta, e aí algumas discussões, né, que eu me lembro que uma vez eu puxei isso pra ti, né, que eu falei, cara, beleza, esse negócio de não é a grana pela grana, cara, daqui a pouco teu menino tem uma emergência, precisa de alguma coisa, aí é que a grana é a ferramenta pra resolver um problema importante da vida. A grana é ferramenta, então por isso que eu e o Mo, a gente já logo no início, calma, você precisa dar uma olhada pra isso. Já foi uma quebra de vida ali, instantânea ali, já preciso olhar, e aí já foi assim... Aí eu, logo depois da mentoria, ponto importante, saí do CLT e fui pra PJ, porque assim, mudou minha cabeça, assim, logo nos primeiros encontros, entendeu? Já mudei pra PJ, dei outra guinada. Então assim, assim, resultados que eu vejo hoje, assim, que sem dúvidas foram resultados obtidos com a mentoria, né? Pra mim, assim, o mais valioso é a parte de construção de hábitos, sabe, Renzo? Sim. Eu terminei até, né, no nosso antepenúltimo encontro eu não consegui participar, mas eu coloquei minha colinha lá do que eu estava fazendo, do que eu estava conseguindo fazer. Então, eu consegui ser... eu estou conseguindo ser ativo, por exemplo, em atividade física. Hoje eu emagreci quase 15 quilos, né? E assim, foi por conta da mentoria? Não, é consequência de um trabalho feito com a mentoria. O mérito, obviamente, é meu, mas assim, eu não teria, talvez, o mérito disso sem a gente ter batido o papo, sem a gente ter feito, né,
a mentoria em si, né? Essa coisa de vocês pegarem na mão da gente e tentar trazer, cara, pensa desse jeito. Me dá um outro prisma de pensamento para de repente uma coisa, porque lembra, na época eu não tinha nenhuma definição de problema do que eu estava passando. Era bem difícil. Sim. Eu lembro que vocês me apertaram bastante, eu fui tentando entender, e a coisa assim, o problema sumiu, assim, aquela coisa que me incomodava sumiu, a ponto de eu nem perceber, sempre perguntar, pô, Hélio, qual o problema que você tinha na época? Assim, não sei. Assim, que tinha gestão. Eu me lembro que você estava infeliz de codar, você queria sair da empresa, porque eram vários problemas também da empresa, né? Eu conjecturei isso também, né? Então, assim, eu tava querendo dar uma pausa mesmo, assim, de falar, cara, eu não sei se eu quero e tal, e... Cara, fez assim, ó, puf, igual um pozinho mágico. Pum, eu já acordei já um dia mais motivado, falei, cara, vou voltar. E aí, tipo, aí também, assim, dentro do meu pensamento cristão, foram acontecendo várias coisas que foram, pô, cara, era isso aqui que você tinha que fazer mesmo, sabe? Aí entrou esse colega meu na área de consultoria, que a gente tem uma relação muito próxima, a gente era colega de ensino médio, hoje a gente é colega de trabalho, e o cara, tipo, porra, não, vamos cá, vamos fazer, e eu vendo as coisas acontecer, o jeito que ele fazia, eu fui aprendendo pra caramba. A gente, nesse meio tempo, entrou um gerente de projetos que me desafogou pra caramba também, porque tinha muito essa coisa do afunilamento, até falava que era o full stack Severino, né, que é aquele cara que faz tudo. Desenvolvedor herói, era o herói da empresa, era o Wellington, pô. E aí, assim, entrou o gerente de projetos, que é meu primo, o Marcos, ele me ajudou pra caramba desafogou muita coisa. E eu fiquei nessa coisa que aí em algum momento eu falei, pô, eu acho que eu quero ser líder técnico, eu quero ser aquele cara que o time recorre a mim. E eu não sabia muito para onde ir e tal. Eu lembro que você me deu uma orientação muito boa, Renzo, que é assim, é uma jornada, né? Eu não vou virar líder técnico do dia para noite, né? Mas eu lembro que foi uma das coisas assim, para mim foi ponto de virada, foi falar, Wellington, se você é o cara hoje dentro da empresa que faz a empresa lá, você rende mais de 10% do que o seu time, entrega mais valor, você, cara, tenta passar 5% do que você faz pro seu time, porque se cada membro dele performar 5%, é 20% no total para a empresa, então vai ser mais do que você até. Aí isso é ponto de virada. E aí a gente começou, né, a ter esse trabalho, e enfim, e aí sem dúvida hoje, assim, meu perfil, a minha postura, até o respeito dos meus familiares por mim mudou completamente, porque eu sem dúvida me tornei uma pessoa melhor, entendeu? Que sensacional, cara. Que sensacional. Isso eu acho muito doido, né? Porque até do outro lado, né? Do outro lado, eu e o Moacir, a gente passou por um processo de mentoria que a gente faz até hoje, mas em outras searas, né? Muito, muito mais conectada a marketing digital e empreendedorismo. E a gente falou, cara, por que não tem isso na área de tecnologia, né? Por que às vezes a gente é arredio a pensar justamente no soft skill, uma terapia da vida, bater um papo, em fazer esse compartilhamento? E aí o que a gente vê é que tem um grande sofrimento nessa área porque justamente as pessoas não querem enxergar. A piada que às vezes o pessoal fala, que até eu brinco, falo, cara, às vezes o que a galera da tecnologia mais precisa é do tal do coach do lado. E a gente tem um baita preconceito com relação a isso. Mas quando a gente começou a mentoria, a gente também via dessa área e fala, porra, será que vai dar certo, né? Será que a gente vai conseguir ajudar o próximo de verdade? Então o Wellington foi aquele cara que na hora que a gente lançou a ideia, foi, porra, eu vou participar e tal. Eu falei, aí, amor, agora a gente lançou a ideia, teve um doido aqui que comprou, a gente vai ter que ver o que acontece. Mas a gente estava até preparado para do tipo, cara, se a gente não conseguir gerar valor, a gente devolve a grana e tá tudo certo, né? A gente pelo menos tentou. Então, foi uma satisfação enorme acompanhar e estar ainda acompanhando a tua jornada de mudança, né? Que eu lembro que foi muito rápido, assim, sei lá, coisa de um mês você já deu uma mudada, a postura mudou, a comunicação mudou, aquela ideia de que você tava cabisbaixo com a empresa já mudou, quando a gente falou, cara, não tenta matar tudo no peito, não seja o cara herói, traz alguém pra te ajudar, delega mais, né? Fica tranquilo com aquele pensamento centralizador do programador, não, o código tem que ficar exatamente do jeito que eu gosto. Não, dá liberdade para as pessoas fazerem, que inclusive muitas vezes você vai perceber que você muitas vezes vai receber um trabalho diferente do que você faria, mas um diferente bom, um diferente que é melhor do que você faria. E aí é essa hora que você fala, puta, fiz o meu trabalho como liderança técnica, né? Quando você vê as pessoas evoluindo no teu time. E assim, pô, eu tenho... Isso assim... Teve nessa última vez, esse colega meu que trabalha junto comigo, o Thiago Nabuco, ele mora em Vitória, né? E ele mora lá em Vila Velha. Hoje, lá, a central de negócio comercial da empresa fica lá. E ele é até padrinho do meu filho, né?
E aí ele veio pra cá, a gente fez até um churrasco e tal, e a gente tava falando de algum resultado da coisa da mentoria. Eu recebi um feedback direto dele, nunca perguntei ele diretamente o que ele achava, né, dos resultados nem nada. Ele falou, cara, sem dúvida nenhuma, a mentoria te mudou pra caramba, cara. Isso aí é... E aí ele falou assim, todo mundo precisava disso, sabe? E assim, realmente, quebrou vários preconceitos, assim, na minha cabeça, que a gente tem. No final das contas, a gente precisa disso, sabe, Enzo? E assim, não é te colocando, nem você, nem assim, num pedestal, te colocando numa posição melhor, não. Assim, é que assim, vocês sabem, pelo menos no processo de mentoria lá, e assim, eu tô lá, né? Não é. É até legal falar, não é uma terapia que eu vou sentar tete a tete com você, vou começar, tá lá todo mundo numa sala e a gente tá todo mundo compartilhando necessidades, problemas, etc, né? Até visões de coisas diferentes, né? E nessa hora é legal, porque a gente compartilha muita experiência um com o outro, né? Então, assim, não é uma parada individualista, né? Isso é muito interessante. E em relação ao time, essa coisa da liberdade, pô, foi interessante porque, assim, eu vi o time mesmo, vale mencionar cada membro, né? O André, o Rafael, o Wellington e o Caio, eles ganhando, tipo, de certa forma, assim, a postura de pegar o problema no peito, vamos resolver. Tipo assim, eu tenho segurança hoje de delegar. Pô, eu tenho codado muito pouco na empresa. Eu tenho pegado coisas mais estratégicas, né, que eu acho que é o que se esperam de mim lá dentro, para poder resolver. Então, assim, a gente está fazendo uma consolidação lá de usar o GitLab. Eu estou ajudando na parte pipeline, eu estou ajudando na parte de dockerização, eu estou ajudando nesse processo que é um pouquinho mais denso, mas assim, pô, os meninos hoje já estão lá, tá todo mundo já dockerizando seus projetos, fazendo imagem lá para botar no registro privado, para a gente já fazer automatizar deploy, etc. Então, assim, sabe, tirar o tijolo do meio do caminho, assim. Eu até falo com o Thiago, assim, hoje eu tô mais pro time do que pra mim lá na empresa. É isso. E sem dúvida, assim, talvez sem a mentoria, não sei se eu conseguiria ter feito isso de uma forma tão suave como foi, entendeu? Como tá sendo. Sensacional. Parece rasgação de seda, né, e tal, mas é porque pra mim teve uma geração de valor muito grande, entendeu? Intangível. Até parece que, né, é um discurso, sei lá, mas é porque pra mim, e eu sempre sinalizo isso, né, eu não falo isso a primeira vez, é porque pra mim tem uma geração de valor muito grande, eu não tava num momento bom. Então quando eu olho pra aquele cara de 1 ano, 2 anos atrás e olho hoje, eu vejo o quanto eu tô diferente, entendeu? E eu vejo que, porra, esse muito tipo diferente. de postura que eu tenho hoje 13 quilos mais leve, comunicador, bicho. Pra o pessoal acreditar, a gente tinha que ter gravado um antes ou depois, né, cara? Tinha que ter um antes e depois, porque de repente você deve ter aí nos teus coisas lá, faz um corte lá. É verdade. Porque o negócio tava feio, parecendo o bicho do mato. Eu diria até triste, até a expressão corporal arcado pra baixo, assim, não, né, como ele tá aqui agora, peito aberto, conversador, tava até não, naquela posição. Eu tava muito sobrecarregado mesmo, eu tava bem triste mesmo, era bem complicado. Jamais eu faria, por exemplo, jamais faria isso aqui naquela época, jamais. Sensacional, sensacional. Meu querido Wellington, eu queria te agradecer aqui, a gente já tá indo pros finalmente aqui, tá? Se você gostou desse episódio, vou pedir pra você aqui, ó, no Spotify, liga o sininho pra você receber as nossas notificações. Nos siga no YouTube, se você estiver vendo aqui no YouTube também, segue a gente aqui no YouTube. Coloca aqui o link, coloca o dedinho aqui no sininho pra você ser avisado. Quando o YouTube dá de avisar, tá bom? Entra também no nosso canal público que o Wellington comentou, do nosso canal público do Telegram, pra você saber as novidades que estão rolando. O link é bit.ly/canal DevPro. E aí, Wellington, já te agradeci. Eu queria saber se o pessoal, de repente, quiser te encontrar nas redes, de repente, bater um papo com você, como é que o pessoal te encontra aí nas redes? Ah, legal. Assim, eu sou bem arisco de rede social, até eu fiz um detox disso, assim, eu virei o ano querendo emagrecer e falei, cara, eu vou sair fora de rede social, porque o feed do Instagram não tava ajudando, não, aquele Reels lá, era só vídeo de churrasco, eu falei, vou desativar isso aqui, mas eu tô no... Eu gosto do Telegram, é o WO Subtil lá, o meu nick, eu tô no LinkedIn também, enfim, mas eu tô lá no Telegram, basicamente Telegram, tem o Twitter, mas não uso muito. WO Subtil, e escreve aqui como tá, S-U-B-T-I-L, né? Wellington Subtil, WO Subtil. E a galera que tá lá no grupo lá, o grupo público, né, que tem uma experiência
com JS e tal também, quiser trocar, eu ainda manjo. ainda programo. Eu não sou aquele cara que largou lá o JS, não. Eu programo em JS, mas tenho um amor grande aí pro Python. E se quiser trocar uma ideia, tamo junto aí. A comunidade é para isso. Perfeito, então. Muito obrigado, Wellington, pelo seu tempo. Grande abraço para você, para toda a família também, para os meninos, para tua esposa, para todo mundo. Muito obrigado pela tua participação, cara. Valeu, Renzo.